Eu volto aqui com o Rafael Parente, que está contando um pouquinho da história dele, que se confunde com a história do crescimento da educação no Brasil. Rafael, a gente entendeu já no bloco anterior da onde vem sua paixão pela educação, agora vamos falar das suas realizações. No seu currículo consta Educopédia, Projeto Gente. Conta um pouquinho para a gente dessas coisas que você realizou e o que isso trouxe de benefício para a sociedade. É só para amarrar um pouquinho com o bloco passado. Pode amarrar. Trabalhei um pouquinho lá no eFuturo e depois a Cláudia me convidou e me pressionou até eu ir trabalhar com ela. Do eFuturo você foi já para a subsecretaria lá no Rio de Janeiro. E a Cláudia, só para todo mundo entender, é a Cláudia Costin, né? Cláudia Costin, que era secretária na época, a gente se encontrou num jantar e aí a gente começou a conversar e rapidamente a gente viu que seria bacana trabalharmos juntos e a ideia era, de fato, fazer inovação na educação, ou seja, criar novas ferramentas, metodologias, incomodar todo mundo que estava acomodado, né? Excelente. E cheguei e busquei entender primeiro como é que estava a rede em termos de infraestrutura, em termos de como é que as pessoas viam inovação, a utilização de novas tecnologias na educação. E, para minha surpresa, ao contrário do que é o senso comum, os professores, diretores, todo mundo estava muito afim de fazer coisas diferentes. E aí a gente começou a bolar coisas diferentes. Então a gente criou um plano olhando para, primeiro, infraestrutura e manutenção, aumentando o número de máquinas, melhorando a internet, aquilo tudo, melhorando a capacidade das pessoas de usar a inovação e delas próprias inovarem também. Esse é o ponto principal, né? Não adianta você ter a tecnologia à disposição se não tem predisposição e preparo dos professores para utilizarem essa tecnologia, inspirar as pessoas também, elas precisam saber o que é capaz de se fazer, assim, você não pode chegar lá e propor algo que vai atrapalhar a vida delas. Não, mas se você mostra uma coisa que é encantadora, que é bacana, elas vão querer fazer com você, né? E o terceiro ponto que era a criação de novas ferramentas, novos conceitos, novos procedimentos. E aí entra a Educopédia. Vamos falar rapidinho, só para a gente entender o que é a Educopédia. Educopédia é uma plataforma de aulas digitais. Tudo que os alunos precisam aprender, eles vão online, de qualquer lugar onde eles estão, entram ali, escolhem um ano, escolhem a matéria e já vão lá. Então, tudo, basicamente assim, todo o conteúdo que eles têm de aprender, desde a educação infantil até o 9º ano, está lá na Educopédia, com jogos, com vídeos, e tudo feito com os professores e pelos professores, para os professores do Rio de Janeiro. Né? Inclusive uma parte de alfabetização muito bacana que a gente pegou vídeos e jogos também, animações, e depois eu conto mais um pouquinho. Mas depois a gente foi também, agora vamos repensar a escola. Isso. A escola a gente já sabe que é um modelo que não funciona mais. Essa escola que foi feita para o período industrial, que acha que todo mundo pensa do mesmo jeito, aprende do mesmo jeito, isso já não funciona. Acho que já é um consenso no mundo hoje que a gente precisa de um novo modelo de escola e um novo modelo de sistema educacional. Então vamos falar do Projeto Gente, é isso? É o Projeto Gente. Conta. Então, Projeto Gente, a gente passou um ano inteiro planejando o que seria um novo modelo de escola, junto com professores, com alunos, com institutos, com fundações, com empresas. A gente reuniu vários setores diferentes para a gente repensar esse modelo de escola, quebramos as paredes, o Gente é completamente diferente de todas as outras escolas, é centrado nessa relação entre o professor e o aluno, os alunos estão sempre sentados em grupos, então é uma aprendizagem colaborativa. E o sistema de avaliação? Então, vocês mexeram nisso, não? Mexemos. Tá. Ele, na verdade, quando ele chega lá, ele é avaliado tudo que ele já aprendeu e tudo que ele precisa aprender ainda. Individualmente? Ele pode estar no 7º ano, mas a interpretação de texto dele pode ter uma capacidade de 3º ano. Então, ele precisa recuperar aquilo dali. Então, é criado um plano individualizado de aprendizagem para ele. Toda semana, ele sabe quais as metas de aprendizagem dele. Bárbaro. E ele tem sugestões de atividades dali, de como ele consegue aprender aquela coisa. Vocês viram resultados na instauração desse projeto? Muito resultado. Em que sentido? Principalmente, eu acho, nos socioemocionais, a questão da autonomia dos alunos, a melhora no comportamento, solidariedade, eles entendendo que eles podem aprender sozinhos e eles podem se ensinar entre si. E também, assim, no começo a gente começou o ano com um número gigantesco, 120 alunos, de 180 alunos, com nível muito ruim de matemática, porque a gente não fez seleção dos alunos, eram os alunos que moravam lá na Rocinha. Claro. Né? E o final do ano a gente acabou com menos de 30 alunos que estavam nesse nível assim... Mais deficiente. Muito ruim, muito ruim. Muito bom. Agora, Rafael, eu vou pular um pouquinho, porque eu quero falar um pouquinho também de educação. Então, eu quero já saber, acabou a secretaria, você saiu de lá, e aí? Qual é o seu novo projeto? Agora eu estou montando um instituto que é o LAB, que é o Laboratório de Inovação Educacional. O principal projeto que a gente tem com o LAB é em parceria com 2 municípios que a gente já começou a selecionar. A gente quem? O LAB. O LAB. A minha equipe quem é o LAB? Não, a gente tem uma equipe, tem o David Boyd, por exemplo, que é australiano, trabalhou na reforma
ministerial da Austrália, acabou de voltar de Harvard, fez um mestrado em políticas públicas da educação. Você que idealizou esse projeto, você que empreendeu isso, é isso? Tá. E o objetivo é olhar para algumas experiências como Innovation Zone de Nova York, os ginásios experimentais do Rio, GELP, que é o Global Education Leaders Program, e promover uma inovação em 2 sistemas municipais, em 2 cidades, de baixo para cima. Ou seja, empoderar as pessoas para que elas próprias se vejam como agentes transformadoras. Aqui você está falando da sociedade ou dos profissionais de educação? Dos profissionais de educação e dos alunos. Tá. Ou seja, se a educação ali naquela cidade está ruim, a gente tem que empoderá-los para que eles próprios encontrem e criem soluções para os problemas. E fazer essa transformação a partir daí. A gente acha que é um programa que vai durar de 4 a 5 anos. Vocês já estão implementando ou está em processo? A gente está na fase 1, que é captação, e a gente está selecionando também esses 2 municípios. Isso. Um deve ser uma capital média e o outro deve ser uma cidade pequena do interior. Atenção, quem está assistindo, não, entre em contato com o Rafael, porque eu ia querer isso no meu município, na minha cidade, se eu fosse pai, mãe, enfim. Acho fabuloso essa experiência. E tecnologia, Rafael? Tem 2 outras coisas, né? Tem o Instituto Lab, tem uma startup também que a gente está criando, que chama Aondê. E aí a gente vai fazer que é o nome? Aondê. Aondê? Significa coruja em tupi. Aondê. Aondê. Aondê, coruja em tupi. Tá. Isso. E aí o nosso produto é uma plataforma transmídia de aprendizagem para de 4 a 8 anos, então a gente vai ter a plataforma adaptativa. Aí livros, aqui a gente está falando de tecnologia, tudo livros digital. Impressos, livros digitais. Não, a gente vai ter livros também. Impressos também. E o bacana vai ser que uma parte da plataforma, vai ser tudo aberto, todas as crianças vão poder ter login e senha, vão poder se cadastrar e a gente vai ter um curso básico para professores também aberto, então qualquer professor que quiser usar e qualquer criança que quiser usar vai poder usar esse produto de qualquer lugar. Olha, pela sua experiência, eu quero falar vou tentar usar um pouquinho do nosso tempo para, através do seu olhar, da sua experiência, do convívio que você teve com o tema e que tem com o tema, né? Onde está o futuro da educação? Como é que o Brasil vai conseguir melhorar o nível de educação que ele tem? Por onde? Tecnologia? Por onde você acha que vem isso? Você acha que aquela abertura que eu fiz aqui no começo do programa, né, falando sobre essa questão de investimento, né, vai tanto dinheiro, a iniciativa privada também investe. Sim. O que acontece que a gente acaba tendo esse quadro assim tão deprimente no final das contas? Eu acho assim, a gente tem 3 problemas principais: a qualidade, a equidade e a gestão dos recursos da educação. Como é que a gente resolve isso? Não tem como não ser por inovação. A gente precisa ter novos processos, precisa ter novas ferramentas, novos modelos de escola, de sistemas. A gente precisa empoderar os professores, os diretores, os alunos. A gente precisa de novos papéis para eles, né? O professor precisa ser muito mais mediador e motivador, o aluno pode ser mais protagonista. Eles têm de se ver como agentes transformadores das suas realidades. Então, não tem como fazer esse salto que a gente precisa fazer na nossa educação brasileira se não for por meio da inovação. Inovação é essa que pode e não usar de novas tecnologias. Mas aqui a gente já está falando de um outro estágio, né? E esse índice de analfabetismo que ainda existe no país, quer dizer, a gente está aqui no século XXI falando que existe analfabetismo num país como o Brasil. Mas a gente continua produzindo analfabetos funcionais e, assim, de todos os nossos jovens que concluem o ensino médio ou que chegam aos 17 anos, menos de 10% têm as competências necessárias para viver tranquilamente, ou seja, eles não sabem conversar com um gerente de banco, eles não sabem ler e entender um texto no jornal. O que falta? Boa vontade? Não, eu acho que falta um bocado de coisa, mas em essencial a gente precisa mudar o modelo. O modelo está errado, a escola não funciona, os alunos não aprendem, alunos e professores estão desmotivados, todo mundo sabe que já aquilo ali, aquela cultura, aquele ambiente, aquele ecossistema, ele faliu, ele não funciona. A gente precisa de um novo ecossistema, um ecossistema muito mais inovador e onde as pessoas se sintam muito mais integradas, muito mais parte, muito mais capazes de transformar e de criar soluções para os seus problemas. Fabuloso. Olha, infelizmente, eu adoraria ficar aqui conversando com você mais 3 horas sobre educação. Olha, trazer a Cláudia Costin também, né? Hoje ela está lá no Banco Mundial. Eu acho que são pessoas que têm muito a acrescentar, agregar, dar uma visão para a gente que está de fora das perspectivas que a educação tem no país. Mas agora eu vou terminar com uma pergunta pessoal e intransferível. Rafael, qual é o seu sonho? O meu sonho é ajudar a transformar a educação no Brasil
e com isso fazer com que as nossas crianças e os nossos jovens tenham melhores futuros e melhores oportunidades de vida. Maravilha. Olha, não tenho como agradecer essa experiência que você trouxe para a gente, esse esclarecimento. Torço muito para que os seus projetos tomem conta do Brasil e que você consiga implementar suas ideias e, principalmente, o seu sonho pessoal, que acho que se mistura com o sonho de toda a sociedade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei a sua visita aqui. Espero que você volte trazendo mais resultados ainda do seu trabalho e do seu sonho. Rafael, muito obrigada, viu? Estela. Queridos, confesso que estava com saudades das gravações de poder ter esse canal de comunicação com vocês. Reabrimos os programas inéditos com categoria. Tivemos aqui uma aula de atitude. Não basta sonhar, temos que realizar, acreditar. Continuamos juntos através do nosso site www.programaqualosseusonho.com.br e, claro, através das redes sociais. Espero vocês novamente na próxima segunda-feira, no mesmo horário, aqui na TV Aberta. Boa semana a todos e até lá!